Bom dia, meus queridos. Tudo bom com vocês? Trader anônimo chegando de novo na área, na anonimidade do sistema, ganhando dinheiro de uma forma que ninguém te enche o saco, de um jeito que ninguém sabe. Vocês sabiam que menos de 5% da população mundial investe? Imagina a população nacional. Bom, hoje eu gostaria de falar para vocês uma maneira onde muitos falam sobre garantia, gerenciamento de risco, tá? Isso aqui é uma aula assim, ó, gratuita, informação que vocês estão recebendo de graça, então, por favor, senta o like, só agradece. Bom, gerenciamento de risco, galera. Uma coisa que resume muito o gerenciamento de risco é você estar numa margem de desempenho de 2 para 1. Como vocês sabem, se você fizer um desenho de desempenho oscilatório, que é essa barra de, sabe, essa escadinha que vai subindo, ela é uma escadinha onde ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e ela tende a ir aumentando aos poucos. Não existe uma barra de desempenho assim, igual a do Covid, né? Se fôssemos até mesmo, talvez, aí, analisar caso a caso dos ocorridos de Covid, provavelmente eles teriam sido mais esquema de sobe e desce e menos exponencial. Poderia até ter uns picos exponencial, após esse pico uma redução e depois outro pico, e sabe, e aí a diferença dessas braçadas dos picos. Mas a verdade é que estamos num trade alívio. Mas a verdade é que toda a oscilação de progresso e de desempenho, ela é oscilatória, ela sobe e desce e tende a ir para algum lado, ou para cima, ou para baixo, ou para o meio. Então, o gerenciamento de risco, ele sempre deve seguir esta lógica, que é: você vai perder por melhor trade que você faça, por melhor trade que você estude, por melhor trade que você seja, por maior quantidade de anos que você tenha, você vai perder alguns dias, alguns trades em algumas horas. Pode ser que você perca no dia e acabe o dia positivo, pode ser que você feche o mês com alguns dias negativo, mas o importante é que a somatória esteja positiva, né? Então, essa coisa de ser 2 para 1 seria meio que um mínimo, e quanto maior for essa diferença, 3 para 1, 4 para 1, melhor. Então, 2 para 1 estamos dentro aí do começo de alguma coisa relevante. E como que a gente vai analisar isso, tá? Muitas vezes eu chegava e falava, putz, beleza, eu tenho que respeitar isso e tal, e não sei o que lá. Então, partimos do princípio de que você deve saber quanto cada ponto vale. Então, eu opero mini índice, eu sei que cada ponto no mini índice é 0,2, tá? Então são 20 centavos. Então, se eu fizer 100 pontos, por exemplo, com um contrato, eu sei que vai me dar R$20, tá? E se eu fizer isso com 10 contratos, por exemplo, 100 vezes 10, eu sei que vai me dar R$200, tá? Então você tem que saber. E você pode começar a pegar a calculadora, fazer 100 pontos vezes 0,2, tá? Aí ali deu R$20 vezes a quantidade de contratos. Então, se você fez um contrato, dá R$20. Se você fez 10 contratos, dá R$200. Se você fez 100 contratos, dá R$2.000. E aí você tem que saber essas coisas. Então, por aí, você já começa a ter uma ideia de como vai funcionar o seu gerenciamento. Outra coisa que eu gostaria muito de acrescentar é o quanto dinheiro começar
a fazer day trade e o quanto isso está dentro do nosso gerenciamento de risco. Por exemplo, o mínimo que você pode praticar, o mínimo que você pode operar na conta real seria 1 com 1 contratos. Para índice, para dólar, né? Seria 1 com 1 contratos. Aí você tem que saber o valor de um contrato do dólar, tá? Eu estou falando de índice, mas se aplica a tudo se você ir lá buscar a informação, ao invés do índice, coloca o valor do dólar e já era. Então, o mínimo do valor do contrato do índice é de um contrato. O mínimo para você operar no índice é de um contrato. E você podendo operar de um contrato, o quanto que é o mínimo que você deve começar com o day trade, onde isso está dentro de uma certa garantia? Bom, eu sempre penso numa regra de 10, por exemplo. Dentro de 10 operações, quantas operações você ganha? Então, para você operar 10 operações e ter aí um stop, vamos supor, a gente faz cada contrato vezes 1000. Então, cada contrato é 1000, tá? O que isso quer dizer? Que se você quiser começar a operar day trade com um contrato, eu te aconselho, eu te oriento a que você comece com 1000. Se você quiser operar com 2 contratos, 2000. Se você quiser operar com 10 contratos, 10.000. E assim sucessivamente. 50 contratos, 50.000. 100 contratos, 100.000. Tá? Esse foi um erro que eu já cometi. Quis operar com 100 contratos, eu não tinha 100.000. Tá? E aí o que acontece? Pega o seu dinheiro e faz assim, ó. Vende. Tá? Então esse foi um erro que eu já cometi. Eu cometo erros. Eu sou gente. Tá? E aí eu tive que aprender através de um sistema lógico, né? Onde eu sempre analiso essas questões. Eu falei, olha, realmente, se eu quisesse ter operado mais, eu deveria ter mais. Porque tem que sobrar trades seguintes, nos dias seguintes, para você recuperar. Então, dos 10 trades, se você perder 4 trades, está ok, você ganhou 6 ainda, mas você teve 6 para poder ganhar, sabe? E esse cálculo, ele te ajuda a manter, né? Tudo bem você perder hoje, desde que você tenha dias a recuperar. Você não pode perder e não ter dias para recuperar, tá? Então, essa é um sistema, é uma regra muito lógica, mas que poucas pessoas pensam e às vezes elas querem fazer o all-in, que é um dia valer tudo, né? E isso daí não funciona, isso daí não funciona. Se fosse o dia de sorte, mano, ganhou, não continue operando dessa maneira, foi o seu dia de sorte, tá? Agora, isso é uma coisa muito ruim também. Às vezes o cara tem sorte, ele vai lá e continua e, mano, você não tem sorte direto assim. Você teve uma paulada de sorte. Isso não quer dizer que a sorte vai continuar ali. Então, vamos supor que você opere com um contrato, como eu aconselho que a maioria de vocês comecem com um contrato. Então eu sugiro que o mínimo que vocês tenham seja de R$1.000 na corretora, tá? E vocês vão fazer um gerenciamento ali de alguns pontos referente a esses R$1.000, tá? Futuramente eu vou explicar quantos pontos eu ponho para perder, quantos pontos eu ponho para ganhar. Mas a verdade é, você tem R$1.000, você pode operar um contrato de maneira segura, né? Você pode operar mais, eu acho. Eu acho que até dois ou tá 22 através dessa corretora, então você pode operar até 5, eu acho, até 4 contratos, mas eu não te aconselho, porque sinceramente se você perder um trade no dia, já era. Ou você nem precisa perder um trade, mas você não vai ter uma margem de stop loss onde o seu preço pode circular por ali para depois ele vir te dar o gain. Porque não sei se você ainda já sabe, o seu preço ele é usado enquanto a sua operação não finaliza. Então se você comprou a 5 e o seu gain está no 10,
Só que antes de bater no 10, o seu preço de 5 foi para 4, de 4 foi para 3, de 3 foi para 2, de 2 foi para 1, o seu dinheiro foi usado ali. Então, enquanto ele está sendo usado, ele vai sendo consumido na sua garantia. Então, é bom que você tenha esse dinheiro. Caso você não tenha, por exemplo, se você está comprado em 5 e você só podia ter operado até o 4, ele já finalizou a sua ordem em 4 para você, sabe? Então você tem que ter essa margem que te garante que você continue operando até que bata o seu gain, né? Ou até que você manuseie o seu gerenciamento aí. Atualmente estamos ganhando aí R$200, vamos deixar aí, vamos esperar para ver o que vai dar mais. Então, fazer um negocinho aqui. Pronto. Pronto. Então, assim, essa é uma regra que eu utilizo hoje e que vale muito, que se você quiser operar e ganhar e estar sempre dentro de um percentual onde você ganha um tanto e perde um pouco menos, onde você ganha e perde um pouco menos, e isso tende a ir aumentando o seu patrimônio, eu te aconselho que siga esta regra, onde de cada contrato vale R$1.000, tá? E dessa maneira você vai estar dentro de um gerenciamento onde você pode esfriar a cabeça, retornar num dia, talvez retornar até mesmo na próxima semana, para, além de recuperar o dinheiro, estar fazendo patrimônio progressivo, tá? Então eu vejo muitos setups, muitas orientações aí na internet, dos mais famosos aí, tá? Onde você faz uma operação, por exemplo, que você tá com 300 pontos de loss e 50 pontos de gain. Gente, isso daí, se você me falasse que isso daí é a fórmula do fracasso, até que vale a pena, mas agora falar que isso daí é a fórmula do sucesso, não tem como a gente acreditar nessa, né? Então, a verdade é essa aí, tipo, não entre nesta, porque é roubada. Muitas vezes também eu tô te passando a orientação aqui, ou você tá vendo a orientação de outro cara aí que tá te indicando, mas respeite o seu gerenciamento. Eu já quebrei outras vezes também, seguindo a orientação de outra pessoa que estava operando em uma conta demo e eu na real, tá? E aí, ó gente, vou pôr stop loss lá embaixo e vem comigo e você se lasca, tá? Então, assim, tenha em mente que é o seu dinheiro que você está operando, mas de que para cada contrato você tem aí uma garantia de R$1.000, é um negócio que tende a se sustentar. Então, se você quiser começar com 1.000 contratos, com um contrato, eu não te aconselho a começar com menos. Por exemplo, depositei R$100. Olha, se você for operar lá R$100, já bateu 100 pontos, já foi usado 100 pontos, já deu R$20. Você já usou 60 pontos da volatilidade do dia, se já usou 300 pontos, por exemplo, dependendo da volatilidade do dia, você já usou R$60. E aí, se você usou R$60, você já usou mais da metade. No dia seguinte não tem mais o que você fazer, né? Aí no dia seguinte você vai lá começar com uma miserinha para tentar recuperar um tanto muito grande. E aí que está errado. Você sempre tem que ter um tanto maior que ele cubra esta regrinha, né? Este erro que ele foi menor. Então, isso é uma coisa que eu utilizo, eu tive que aprender a me refinar, treinar minha cabeça para operar através desse sistema, tá? E, na verdade, eu tive que perder, né? Mas tenha em mente isso, que a garantia de risco ela é sempre onde você vai operar. E caso você perca, gerenciamento de risco, caso você perca, o que você tem
o que você tem em remanescente, o que sobra, é ainda maior do que o seu prejuízo, tá? Porque aí você pode voltar a cobrir aquilo ali com mais respiro, com um mental maior, com tudo mais forte. E não que você tome um prejuízo e o remanescente ficou pouco, e aí você vai estar com uma miserinha tentando recuperar um tantão. E aí, enfim, você vai ter que tentar operar através de milagre, e isso daí é muito difícil, né? Muito difícil. Então, essa é uma maneira muito mais inteligente de você operar para o seu gerenciamento de risco. Isso é uma coisa que muitos tentaram me falar de outras maneiras, mas eu tive que aprender sozinho porque ninguém me falou com essas palavras, tá? No dia que você perder, você tem que ter remanescente maior do que essa perda. Então você tem que estar sobrando para operar, para continuar fazendo esse 2 para 1 sempre aumentar. E é isso. Aí então, essa é a maneira do gerenciamento de risco, e esses são os valores iniciais que eu aconselho para cada operação. Beleza? Então tenha em mente praticamente esses números aí. Espero que vocês tenham gostado e seguimos aí operando e tentando fazer dinheiro nesse mercado, que não é difícil, só precisa de um pouco de atenção, de consistência, né? Um pouco de trabalho mental, e é isso aí. Então, até o próximo vídeo. Se quiserem comentar próximos assuntos aí, estamos juntos. E até mais, galera.